E aí, galerinha? Começando aqui mais uma aula no canal do Corujão da Matemática, e hoje nós vamos falar de geometria analítica. Nós vamos começar dando a noção de pontos, retas e planos. Como o próprio nome diz, pessoal, é a área da geometria que vai analisar os elementos geométricos. Então, nós vamos começar aqui analisando os pontos, vamos começar aqui analisando as retas e analisando os planos. Eu vou mostrar para vocês a noção primitiva do que é cada um, é a noção genérica, aquela noção que vai se aplicar a basicamente tudo quando se fala desses três elementos, e vou mostrar também algumas posições que eles podem adotar dentro da geometria. Então vamos aqui. Três elementos principais na área da geometria analítica, na verdade na área de qualquer geometria, é o ponto, a reta e o plano. Aí vocês vão falar, mas professor, e o círculo, que também é uma fórmula geométrica? E o triângulo, e o quadrado, e assim por diante. O círculo, gente, quando nós formos entrar na parte dele, a gente vai ver que ele é a junção de vários pontos equidistantes a um ponto central, o que vai formar a minha figura circular. Triângulos, quadrados, retângulos e etc. são formações geométricas feitas através de retas. E o plano é qualquer formação geométrica que tenha três ou mais pontos não colineares. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês agora nessa aula. Vou tentar ser o mais sucinto possível para a aula não ficar longa demais. Então vamos lá. Ponto. Qual é a noção primitiva de ponto? O que seria um ponto? O ponto ele é uma marcação no espaço por onde passam infinitas retas. Em todas as direções. Então, qualquer marcação no espaço que eu fizer, se eu faço uma marcação imaginária aqui, esse ponto imaginário que eu fiz, por ele passam infinitas retas. Se eu for olhar aqui, o ponto A, o ponto B, por esses dois pontos passam uma única reta, e assim sucessivamente. O que é importante que a gente saiba em relação aos pontos? Ele não pode ser visualizado, ele é uma marcação imaginária, podemos dizer assim. A gente pode visualizar ele de maneira presente em vários objetos, mas ele não está visível, vamos dizer assim. Por exemplo, um apagador, que é um paralelepípedo, ele é tridimensional, mas olhando só essa parte, ele é um retângulo. Nessa quina aqui do meu apagador, tem um ponto, é onde tem a junção de duas retas. Nessa outra quina, outro ponto, a junção de duas retas. Fora esses pontos das quinas, no decorrer de todas as retas, tem milhares de pontos, infinitos pontos. Então, o ponto não é algo que eu posso ver. Eu sei que ele está presente, mas eu não consigo ver. E a gente tem que saber exatamente a teoria do ponto. O que ele é? Ele é uma marcação no espaço, uma marcação invisível que eu sei que está ali, por onde passam infinitas retas. Essas retas, gente, também são retas imaginárias. Se eu for olhar aqui a reta que forma esse retângulo, tem 4 retas. Aqui ela está de maneira física, mas no espaço, aqui na minha frente, eu posso dizer que aqui passa uma reta, formada por esse e por esse ponto. São imaginários. Então, a teoria de geometria analítica, na verdade, a teoria de geometria, no contexto geral,
ela está aplicada em todo o ambiente. E a gente pode vê-la de maneira imaginária nos objetos. A gente pode montar de maneira imaginária um quadrado no ar. Então isso é tudo de maneira imaginária. Vamos imaginar as moléculas de oxigênio. Cada molécula de oxigênio é um ponto e a cada 2 moléculas de oxigênio eu tenho uma reta. Então imagina na atmosfera quantas moléculas de oxigênio não existem, quantos pontos não existem, quantas retas não existem. É basicamente essa noção que eu tenho que ter. Então, ponto, uma marcação imaginária no espaço. Reta. Reta é a junção de 2 pontos, pelo menos, né, pessoal? Por que pelo menos? Porque dentro da minha reta eu tenho infinitos pontos. Mas para eu ter uma reta, eu tenho que ter pelo menos 2. Que eu vou chamar isso de segmento de reta. A reta mesmo, gente, ela é infinita. Uma reta, ela é infinita. Por quê? A gente não sabe onde vai ser o ponto inicial, por onde aquela reta vai passar, igual essa reta aqui. Essa linha horizontal, ela pode seguir infinito. Ela não tem que obrigatoriamente parar aqui no B. A ligação do ponto A até o ponto B é um segmento de reta. E por esse segmento de reta também existem infinitos pontos. Porém, ele começa no ponto A e termina no ponto B. Se eu falo para vocês que um segmento de reta tem apenas 2 pontos, isso pode acontecer? Pode. Qual vai ser o tamanho dessa reta? Não tem como ser mensurada. Porque, como eu falei, existem infinitos pontos no espaço e infinitos pontos em uma reta. Porém, para eu formar um segmento de reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Com 2 pontos eu tenho um segmento de reta. Ah, com 3 pontos eu posso ter um segmento de reta? Posso também. Mas aqui eu estou falando de no mínimo. Qual é o mínimo para eu ter um segmento de reta? E esse mínimo são 2 pontos. Tem que ter um ponto inicial e um ponto final para esse segmento. Planos. Os planos, pessoal, a minha reta, repara que ela está solta. Não tem nada para baixo, não tem nada para... na verdade, tem tudo para baixo, tudo para cima, tudo para a direita, tudo para a esquerda de vocês. Então, ela simplesmente está aqui no quadro branco. Porém, quando eu pego um segmento de reta e ligo outros segmentos de reta, reparem que eu faço meio que um perímetro, eu faço um plano, como o próprio nome diz, contendo esses 4 pontos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, quando eu pego as minhas retas, que elas se fecham, eu tenho um plano. Se as retas não se fecharem, eu não tenho um plano. Exemplo, se eu faço isso aqui, essas 2 retas se fecharam? Teoricamente não. Porém, pessoal, lembra sempre que para eu ter um segmento de reta, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui. Para eu ter um segmento de reta, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Um ponto aqui e um ponto aqui. Por qualquer ponto passam infinitas retas. Então, por esse ponto, eu posso dizer que passa uma reta horizontal que liga a esse. Mesmo que ela não esteja desenhada. Mesmo que ela não esteja desenhada, deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. Mesmo que ela não esteja desenhada,
eu posso falar que tem aqui uma reta imaginária ligando esses dois pontos. Logo, eu tenho o meu plano formado. E isso aqui já é uma teoria dos planos, pessoal. Quando eu tenho três pontos não colineares, o que é ponto colinear? Voltando aqui, são pontos que estão na mesma linha. Co vem de mesmo, linear de linha, colinear, mesma linha. Então, quando eu tenho pontos colineares, eles só formam uma reta, um segmento de reta. Quando eu tenho pelo menos três pontos, ó, três, ponto A, ponto B, ponto C. Quando eu tenho pelo menos três pontos, no mínimo, quando eu tenho no mínimo três pontos não colineares, ou seja, os três não estão na mesma reta, dois podem estar. Dois sempre vão estar. Mas quando eu tenho três que não estão na mesma linha, eles formam um plano sempre. Então, se tiver uma pergunta, qual é o menor plano que pode ser formado? O plano composto por menos pontos é um triângulo. Então, o mínimo de pontos necessário para eu formar um plano são 3 pontos. E esse plano vai ser o triângulo. Beleza, então a gente já sabe agora o que é plano, o que é reta e o que é ponto. Voltando aqui na parte da reta. Ponto A, ponto B, formou um segmento de reta. Quando eu faço um terceiro ponto, exatamente ao meio, eu formo dois segmentos de reta igual. Dois segmentos de retas iguais. Vamos colocar que esse aqui é o ponto M. Então, ó, eu tinha um segmento de reta, AB. Eu criei um ponto, eu falei, dentro desse segmento de reta tem mais um ponto. Como eu falei, são infinitos pontos. Então, eu posso imaginar que tenha um ponto aqui no meio dos dois. Quando eu crio esse ponto no meio dos dois, o ponto médio, eu estou formando dois segmentos de reta iguais. Beleza? Em cima de reta, em cima de plano e em cima de ponto, eu tenho as posições entre eles. Vamos falar de ponto. O ponto, em relação à reta, ele pode ser colinear, que seria o quê? Esses três pontos são colineares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 pontos são colineares. Se eu faço aqui um ponto X, esse ponto não é colinear nem a esses 3, nem a esses 8. Esses 3 pontos, ou individualmente, não são colineares a esse, nem a esse. Então, pessoal, um ponto que não é colinear, ele é um ponto que não faz parte de um segmento de reta. Ele é um ponto que não faz parte de uma linha. Então, eu tenho ponto colinear, que faz parte da linha, e eu tenho ponto não colinear, que não faz parte da linha. Falando de plano, eu posso ter o ponto coplanar, que ele faz parte do plano, e não coplanar. O ponto coplanar, ele pode estar dentro ou em cima da linha. Tanto faz. Para ele fazer parte do plano, ou ele vai estar aqui dentro, em qualquer lugar, ou ele vai estar em cima da linha, em qualquer lugar. Ele é um ponto coplanar, ele faz parte do plano. Um ponto aqui fora, ele não é coplanar a esse ponto aqui dentro. Beleza. Então, vimos as posições dos pontos.
colinear, não colinear, coplanar, não coplanar. Agora nós vamos ver as posições relativas das retas. Posição relativa entre duas retas. Elas podem ser paralelas. Quando eu faço esse símbolo, quer dizer que as retas são paralelas. Eu vou até mudar aqui as letras para a gente ter retas diferentes. M, N. Então eu posso falar que a reta AB, eu sempre coloco esse traço em cima para dizer que é um segmento de reta. A reta AB é paralela à reta MN. O segmento AB é paralelo ao segmento MN. Quando que eles serão paralelos, gente? Tem duas coisas muito importantes nessa teoria. Primeiro, a distância entre os pontos é a mesma. Se eu pego dois pontos paralelos, dois pontos um de frente para o outro, na reta AB e na reta MN, a distância entre eles é sempre a mesma. Se eu pego esse ponto com esse, a distância entre eles vai ser igual à distância desse ponto com esse. Então, a distância é sempre a mesma. Qual é outra teoria? As retas paralelas, elas podem ser aumentadas infinitamente, que elas nunca vão se encontrar. Isso aqui está na horizontal. Se eu aumentar isso infinitamente para a esquerda ou para a direita, se eu aumentar isso infinitamente para a minha esquerda ou para a minha direita, em hipótese alguma, elas se encontrarão. Então, eu posso falar que a reta, o segmento de reta AB e o segmento de reta MN são paralelos. Então, é isso que eu falo. São segmentos paralelos. Outra posição relativa entre retas. Retas concorrentes, pessoal. O que seriam retas concorrentes? São retas que vão compartilhar um ponto. Se eu tenho duas retas que compartilham um ponto, elas sempre serão concorrentes. Então, ó, reta AB, se eu pego daqui e faço uma outra reta BC, por exemplo, a reta AB, o segmento de reta AB, ele é concorrente, a gente faz um X para indicar que é concorrente, ao segmento de reta BC. Eu poderia chamar essa reta aqui também de reta S e essa reta aqui de reta R. Eu poderia falar para vocês que a reta S é concorrente à reta R, que é a mesma coisa. Então, pessoal, retas concorrentes são retas que compartilham um ponto. Se eu tenho esse compartilhamento de um ponto, as retas são concorrentes. Continuando aqui, eu tenho as retas coincidentes. Fazer aqui, ó, um ponto, outro ponto. Essa aqui é a reta S. E eu vou falar que ela é igual à reta R. Por quê? Eu não falei para vocês que por um ponto passam infinitas retas? Eu posso ter duas retas passando pelos mesmos dois pontos. São retas diferentes, porém elas passam pelo mesmo local. São retas coincidentes. É como se eu pegasse aqui minha reta, ó, eu fosse até esse ponto, cheguei nesse ponto, vou voltar. Eu passei pelo mesmo caminho,
Só que foram trajetos diferentes. Em um trajeto eu vim desse ponto e me locomovi para a esquerda. No outro trajeto eu vim desse ponto e me locomovi para a direita. É só para vocês terem noção. Não necessariamente a reta S vai estar indo para a esquerda, para a direita de vocês, e a reta R vai estar vindo para a esquerda de vocês. Não necessariamente. É só para vocês entenderem. São duas retas que passaram exatamente pelo mesmo local, porém são retas diferentes. A gente chama essas duas retas que passaram pelo mesmo local de retas coincidentes. Já falei de retas coincidentes, retas concorrentes. A gente pode chamar a reta concorrente de reta secante também. Compartilha um ponto. A gente tem as retas paralelas. Então, concorrentes, coincidentes, paralelas. E agora nós vamos falar de retas reversas. O que seriam, gente, retas reversas? Uma reta reversa é uma reta que está em posição oposta a uma outra, porém elas não se encontram. Como assim? Se elas estão em posições opostas, uma na horizontal, uma na vertical, elas vão se encontrar. Não. Horizontal, continua na horizontal, vertical. Aqui elas se encontrariam. Só que se essa reta estiver aqui, elas não se encontram. Por mais que uma ou outra aumente, elas não vão se encontrar nunca. Então, retas reversas são retas que estão em planos diferentes e não se encontram. Elas estão também em trajetos diferentes, em posições opostas. Eu vou fazer aqui um plano, fazer aqui um cubo rapidinho, para vocês terem a ideia. Fácil em desenhar um cubo. Eu desenho um quadrado, venho no meio dele e faço um outro quadrado. Tente fazer do mesmo tamanho, que fica legal. Só eu fazer a ligação entre suas extremidades agora. Aqui está o meu cubo. Eu vou fazer aqui, que essa reta aqui é a reta AB, é o segmento de reta AB. Ele está lá atrás, se eu for falar aqui do meu apagador, esse segmento AB é esse segmento aqui de trás, aqui de trás. Tem uma caixa aqui do lado, eu vou pegar ela para vocês terem uma noção. Aqui, pessoal, uma caixa. Vou dizer que essa caixa aqui é um cubo, ela está mais com um paralelepípedo, mas vamos supor que ela é esse cubo aqui. Segmento AB, pessoal, olhei aqui, é esse segmento aqui de trás, E eu tenho, além do segmento AB, eu tenho aqui na frente um segmento CD. Que, o segmento AB, como eu falei, é esse segmento aqui de trás. O segmento CD é esse segmento aqui da frente. Reparem, horizontal no plano aqui de trás, ou no plano de cima, tanto faz. Essa reta faz parte desse plano, e faz parte do plano de cima. Essa reta faz parte desse plano e desse plano aqui. Essa reta está na vertical e essa reta na horizontal. Elas fazem parte de planos totalmente diferentes, Essa desses dois, essa desses dois. São planos totalmente diferentes e elas estão em posições opostas. Então eu vou falar que essas duas retas, elas são reversas. Então
Então, pessoal, eu vou falar, ó, que a reta AB, o segmento de reta AB, ele é reverso ao segmento CD. Como que eu vou fazer isso? Ó, AB, interseção CD é igual a um conjunto vazio. AB interseção CD é um conjunto vazio. Por quê? A interseção dessa reta com essa reta não existe. Como que isso acontece, pessoal? Se a reta ela pode se locomover livremente, não existe porque elas estão em planos diferentes. Então, reta reversa, planos diferentes, sentidos opostos. A minha reta com plano. Vamos falar de retas e planos agora. A minha reta, ela pode ser paralela ao plano. Reta R é paralela ao plano. Quando essa reta R vai ser paralela ao plano? Quando essa reta for paralela a alguma reta do meu plano. Se eu falar para vocês que a reta R ela é paralela ao segmento DC, ou a reta R é paralela ao segmento AB, obviamente a minha reta R é paralela ao meu plano ABCD. Então eu posso falar que a reta R é paralela ao plano ABCD. Outra coisa, se eu tenho uma reta dentro do meu plano, vou colocar que essa reta aqui é a reta S. Se eu tenho uma reta dentro do meu plano e essa reta é paralela a essa de fora, se eu falo para vocês que a reta R é paralela à reta S, obviamente a minha reta R é paralela ao meu plano ABCD. Então, retas paralelas a planos. Reta concorrente. Aqui a gente viu retas concorrentes. Reta secante, ela é aplicada melhor à reta em plano. Quando que a minha reta vai ser secante ao meu plano? Quando ela atravessa o plano. Ó, bateu nele, imaginar pontilhado para saber que é por trás, atravessou ele. Então a reta S, por exemplo, reta S, ela é secante ao meu plano. Quando que a reta S vai ser secante? A gente vai usar esse mesmo sentido aqui. Se a reta S, interseção com o plano ABCD for igual a um ponto, a interseção entre a reta S e o meu plano é igual a um ponto. Esse ponto aqui. Quer dizer o quê? Que a reta ela é secante ao plano. Beleza, só isso. Reta paralela eu falei, reta secante eu falei. Agora eu vou falar de retas perpendiculares. O que seria uma reta perpendicular? Eu tenho uma reta dentro do meu plano aqui. Aí eu tenho uma outra reta que é secante ao meu plano.
Aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S. Como que eu vou saber que essa reta é secante e não perpendicular? A reta perpendicular, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o plano. Então, se eu tenho aqui uma reta contida no meu plano, reta R, está dentro do meu plano, é como se eu tivesse aqui, pessoal, ó, a apostila e desse um risco nela aqui. Não importa em qual direção esse risco está, ele é paralelo, ele está certinho aqui dentro. Ele está em cima da linha, não importa a direção. Então, essa reta poderia estar nessa direção, nessa, em qualquer direção. Se ela está dentro do plano, e eu tenho uma outra reta que vem de fora, atravessa ela, formando um ângulo de 90 graus, eu vou ter uma reta perpendicular. Então é só isso. Reta contida, tem uma reta secante, porém forma um ângulo de 90 graus com essa reta contida. Ela deixa de ser secante e passa a ser perpendicular. Para ela ser secante, ela teria que formar um ângulo que não é 90 graus. Exemplo, se eu tenho uma reta aqui, ó. Vamos pegar uma reta aqui. Pegou num ponto. Essa reta é a reta X. Linha pontilhada. Vazou aqui. A reta X, ela não é perpendicular. A reta X, ela é secante. Por que a reta X ela é secante ao plano? Ela é secante ao plano porque ela não forma 90 graus, ó, com a reta contida no plano. Ela não forma 90. Como ela não forma 90 graus com o meu plano, para formar 90 graus com o plano, tem que formar 90 graus com a reta contida. Como ela não forma 90 graus com o plano, ela é secante. Essa aqui que forma 90 graus com o plano, ela é perpendicular. Essa é a diferença das duas. Então, ó, a secante, pessoal, a reta secante não forma 90 graus. A reta perpendicular forma 90 graus. Outra reta que eu posso ter aqui dentro é a reta contida no plano. Ela simplesmente está aqui dentro. Ela faz parte do plano, mas ela não forma ele pelas beiradas. Ela está dentro dele. É igual eu falei. O plano folha da apostila é formado por essa e essa reta. Porém, se eu faço um risco aqui dentro, é uma outra reta aqui. E essa outra reta, esse risco aqui dentro, ela estaria contida. Então, dentro do plano, reta R, ela é uma reta contida no meu plano. Então, eu posso falar que o R é igual ao plano. Ela está dentro. Essa reta R pertence totalmente ao meu plano. Qualquer ponto dessa reta vai ser ponto do meu plano. Então, ela está tudo. Ela pertence. É a mesma coisa que eu falar, o meu braço está contido no meu corpo. O meu braço, qualquer ponto do meu braço que eu encostar, pertence ao meu corpo. Aqui é a mesma coisa. Qualquer ponto dessa reta que você encostar, pertence ao plano. Então, ó, eu falo plano alfa, o plano sempre leva uma letra grega de nome. Eu posso falar plano A, B, C, D, para delimitar ele, ou posso falar plano alfa, que é um plano abrangente, que pode ser do tamanho que eu quiser. A última reta, então, eu falei perpendicular, falei concorrente, falei paralela, falei secante e falei contida. São todas as retas que estão dentro do meu plano. Recapitulando, contida. Todos os pontos da reta fazem parte do plano. Paralela. Ela é paralela a alguma reta do plano. A contida ou qualquer uma outra. Secante.
ela atravessa o plano e não forma um ângulo de 90 graus. Perpendicular, ela atravessa o plano e forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho agora, pessoal, as posições entre dois planos. As posições entre dois planos são exatamente as posições entre duas retas. Se eu tenho o plano ABCD e eu tenho aqui, ó, eu vou fazer de linha pontilhada para a gente entender que é um plano diferente. E eu tenho aqui o plano X, Y, Z. Então, ó, W, X, Y, Z. Ó, eu tenho o plano ABCD e eu tenho o plano W, X, Y, Z. Esses dois planos eu posso falar que eles são paralelos. Quando dois planos serão paralelos? Quando um não encosta no outro. Ó, a mesa, a apostila. Não importa o tanto que eu cresça qualquer plano para qualquer direção, eles não encostarão. Ah, mas professor, e se eu subir o plano aqui? Isso não ocorre. O plano é uma figura espacial. Ela não é tridimensional. O tridimensional é formado por vários planos. Então não tem como esse plano aqui, mesa, subir. Ele só vai para os lados. Então, não importa para onde os meus planos cresçam, eles não se encostarão nunca. Planos paralelos. Nem vou fazer o desenho que vocês vão entender melhor. Planos secantes ou concorrentes. Minha apostila encostou aqui na minha mesa. Atravessou a minha mesa. Quando isso ocorre, pessoal, deixa eu até fazer o desenho aqui. Deixa eu pegar aqui para eu fazer o desenho melhorzinho. Quando isso ocorre, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um plano nesse sentido horizontal. E eu vou ter aqui, pessoal, outro plano, ó. Nesse sentido aqui, vertical. Poderia ser em qualquer sentido, tá, gente? O importante é o quê? O meu plano, ele compartilha uma reta. Por que o plano compartilha uma reta? Eu tenho no mínimo dois pontos de um plano encostando no outro. Imagina, apostila, ponto aqui, ponto aqui. Se eu pego essa apostila e encosto no quadro, ó, um ponto, dois pontos encostando. A apostila, ela é secante ou concorrente ao plano quadro. Se eu faço isso aqui também na mesa, ó, mesma coisa, ó, a apostila, ela é secante ou concorrente ao plano mesa. Planos coincidentes é quando um plano ele está exatamente no local do outro. Se eu faço aqui, ó, um plano composto por 4 pontos. Se eu falo que esse plano é o plano alfa e ele também é o plano beta, vamos supor, o plano alfa é o ponto A, B, C, D. Então, plano alfa é AB, CD. Plano beta é igual a linha, B', C', D'. Então, ó, plano beta, A', B', C', D'. São exatamente os pontos encostando no mesmo local,
só que são dois planos diferentes. É a mesma teoria da reta, só que aqui aplica-se em planos. Na reta são dois pontos, no mínimo. Aqui tem que ser no mínimo 3. Se eu tiver pelo menos 3 pontos coincidentes, dois grupos de 3 pontos coincidentes, formando dois planos, esses dois planos serão coincidentes também. Planos paralelos, já falei. Planos concorrentes e secantes, eu já falei. Planos coincidentes, eu já falei. Falei das retas também. Então, por enquanto, é só isso, gente. Essa primeira noção de plano, de reta e ponto, é uma noção bem teórica que a gente, entendendo, vai conseguir interpretar todo o conteúdo para frente. Eu vou até aqui, pessoal, ler uma questãozinha para vocês entenderem qual vai ser a teoria. Classifique em verdadeiro ou falso as sentenças e justifique sua resposta. Dois pontos distintos determinam um ponto, um plano? Não. Nós vimos aqui que para eu determinar um plano, eu preciso de pelo menos 3 pontos distintos, que no mínimo vou ter um triângulo. Então, 2 pontos determinam um plano? Falso. Eu preciso de pelo menos 3. Os vértices de um triângulo determinam um plano que contém... os vértices de um triângulo determinam um plano que o contém? Sim. Ó, vértice. Vértices são os pontos das quinas. Esse plano contém esse triângulo aqui, então é verdadeiro. Se 3 pontos são colineares, então são coplanares. Sim. Se 3 pontos são colineares, eles fazem parte do mesmo plano. Ah, mas professor, eu tenho esse plano aqui, ó. Eu tenho esse plano aqui. Se eu tenho uma linha, vou até fazer um outro plano aqui embaixo. Ó, eu tenho esse plano aqui. Se eu tenho uma linha que começa aqui e termina aqui fora, ó, eu tenho essa linha aqui. Eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Não são coplanares. Sua visão está correta, porém, os planos, eles iguais aos pontos, são infinitos. Esses 3 pontos aqui podem pertencer a esse plano aqui. Então, 3 pontos colineares fazem parte, eles também são coplanares. Então, são questões assim que a gente vai conseguir responder com essa matéria. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, basta perguntar aqui embaixo do vídeo. Assinem as notificações, clica nas notificações, curta o vídeo quem gostou, porque isso é muito importante para eu saber que vocês estão assistindo as videoaulas. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais para outra aula do Corujão da Matemática.